Como diziam os antigos romanos, errar é humano. Olá, pessoal! Não há ninguém neste mundo que não cometa erros, mas algumas pessoas são muito azaradas. Devido a isso, até hoje alguns erros já causam enormes quantidades de danos e, às vezes, até mesmo vítimas. Pessoal, hoje vamos falar sobre algumas histórias de erros e fracassos. Então, vamos começar. Falha no lançamento do foguete Ariane 5. Em 4 de junho de 1996, o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia, que ficou em desenvolvimento por muitos anos, foi lançado pela primeira vez da base de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa. Neste lançamento, havia a missão de transportar vários satélites para investigar o campo magnético da Terra e colocá-los em órbita. O tempo estava limpo e não havia sinais de problemas. Os primeiros 36 segundos após o lançamento foram sem incidentes, mas depois o foguete se desviou repentinamente do curso e se despedaçou e começou a cair. Em seguida, 40 segundos após o lançamento, o foguete explodiu a uma altitude de cerca de 4 quilômetros. Felizmente, não houveram vítimas, mas o prestígio da tecnologia europeia foi severamente prejudicado. Após investigação, descobriu-se que existiam várias causas da catástrofe, mas uma das mais fatais foi um erro no código do software, que causou um transbordamento em uma das variáveis. Em outras palavras, havia um bug de software. Este bug ainda é considerado como um dos erros de computação mais caros da história, custando à empresa cerca de $500 milhão. O acidente de 3 Mile Island. O acidente na usina nuclear de 3 Mile Island, ocorrido em 28 de março de 1979, ainda é considerado o pior acidente da história da energia nuclear comercial nos Estados Unidos. Uma grande parte do núcleo do reator sofreu uma fusão e Harrisburg, a capital da Pensilvânia, estava prestes a experimentar o mesmo destino que Pripyat sofreu 7 anos após este acidente. Felizmente, o evento foi evitado, mas o país inteiro foi mergulhado num estado de medo, e o resto do mundo ficou em igual incerteza. Logo após o acidente, foi realizada uma investigação minuciosa para determinar a causa. Os resultados revelaram que foram 2 pequenos erros que causaram uma série de acidentes quase catastróficos. Horas antes do acidente, uma das tubulações havia ficado bloqueada e foi feita uma tentativa de explodi-la, com uma mistura de água e ar comprimido. A tentativa em si foi uma solução ridícula e incorreta, mas não teria ido tão longe se não fosse o segundo erro, que foi o projeto defeituoso da válvula de retenção. Pequenas imperfeições nas válvulas de retenção permitiram que a água usada para limpar o entupimento entrasse no sistema que controlava a válvula. Como resultado, as bombas de abastecimento de água e a turbina do gerador pararam repentinamente, seguidas pelo superaquecimento do reator. O desabamento do Lotus Riverside. Em 2009, fotos de um prédio residencial que havia caído em Xangai, China, estamparam manchetes em todo o mundo. Tudo era feito tão impressionante que parecia que um gigante havia puxado o edifício do chão e o colocado exatamente deitado de lado. Este é um complexo de apartamentos chamado Lotus Riverside Garden, e vocês podem notar que o prédio em si foi construído de forma tão sólida para que não desmoronasse mesmo que tombasse de lado assim. No entanto, as fundações do prédio ficaram desta maneira. De acordo com a opinião pública, a causa do desabamento do condomínio foi um erro cometido durante a construção do estacionamento subterrâneo. O solo da escavação subterrânea foi despejado em uma margem de rio próxima, que desabou sob o peso do solo. Isso permitiu que a água penetrasse no solo e corroesse as fundações. Há, no entanto, outra explicação para a catástrofe. Tem sido sugerido que o problema estava inteiramente nos pilares do condomínio. Onde originalmente deveriam ser sólidos e fortes, possuía menos pilares que eram finos e ocos. Será que a falta de materiais se deveu a uma lavagem de dinheiro? Ou esta falha grosseira foi apenas um erro? O que vocês acham, pessoal? Gostaríamos de saber o que vocês acham que causou isso. Então deixe seu comentário. O incêndio de Cerro Grande. Em 2000,
Uma vasta área do Novo México foi envolta em chamas. Aproximadamente 400 famílias foram afetadas e perderam suas casas devido ao incêndio. O fogo era tão forte que se aproximava do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde resíduos radioativos eram enterrados no subsolo. O mundo inteiro estava num estado de medo de que material radioativo fosse liberado para a atmosfera. Felizmente, os medos não se concretizaram, mas vários edifícios dentro do instituto foram danificados pelo fogo. De acordo com o que foi revelado, a causa do incêndio foi um pedido da administração do Monumento Nacional de Bandelier, que fica perto de Los Alamos, para proteger o patrimônio cultural da região. Incêndios eram frequentes naquela área, e eles decidiram queimar as florestas particularmente perigosas ao redor de Bandelier. Esta solução pode parecer estranha à primeira vista, mas na verdade não é tão estranha assim. É chamado de queimada de terras selvagens, e muitas vezes são ateados fogos para este fim. O erro cometido pelos autores do incêndio de Cerro Grande foi não levar em conta as condições climáticas. Ventos fortes tornaram o fogo mais forte do que os humanos podiam controlar, e o clima também era mais seco, tornando as florestas ao redor mais inflamáveis. Queda de bombardeiros caros. Em 23 de fevereiro de 2008, um B-2 Spirit, o mais avançado bombardeiro estratégico da Força Aérea Americana, caiu logo após a decolagem. O acidente ocorreu na base aérea de Andersen, na ilha de Guam. Felizmente, nenhum acidente foi relatado, pois os dois pilotos foram capazes de ejetar com segurança. Mas foi a primeira vez que uma aeronave que custou mais de $1 bilhão despencou. Embora muitos inicialmente tenham culpado o piloto pelo acidente, a investigação do acidente revelou que a culpa não foi do piloto. O problema era o sensor de pressão de ar, mas o que era mais precisamente o problema era que o sensor em si não tinha sido testado. A alta umidade do ar estava causando condensação. Como resultado, os sensores não mediram corretamente e exibiram informações incorretas. Um simulador foi usado para reproduzir e simular a mesma situação, mas em tal situação era impossível salvar a aeronave. Quando se tem uma aeronave que vale mais do que o orçamento de um pequeno país de terceiro mundo, você provavelmente precisa monitorar o estado da aeronave com muito cuidado em todos os momentos. Até onde se sabe, ninguém foi punido pela perda do Spirit B-2 no fim das contas, mas talvez os engenheiros devessem ter prestado mais atenção à condição dos sensores. Rompimento da barragem de Oroville Dam. A barragem de Oroville Dam foi construída no rio Fetter, na Califórnia. Sofreu e resistiu a muitos desastres naturais, incluindo a grande inundação de dezembro de 1964. É lamentável, mas os acontecimentos provaram que a loucura humana é mais perigosa do que qualquer inundação. Tudo começou em 2013, quando o canal de drenagem da represa de Oroville rachou e precisou ser reparado. Como resultado dos reparos, o lote foi consertado e nos anos seguintes foi esquecido que isto tinha acontecido. Foi somente em 2017 que ocorreu o desastre, quando a saída do canal de drenagem se rompeu repentinamente, após a fenda ter sido identificada e supostamente reparada 4 anos antes. Mais tarde foi descoberto que os engenheiros subestimaram a força de erosão da água e a velocidade da deterioração durante os reparos. Como resultado, um buraco de vários metros de profundidade se abriu no canal de drenagem e a água começou a erodir pela encosta do canal. Felizmente, uma catástrofe maior foi evitada, evitando inundações e grandes danos a áreas povoadas, mas as pessoas ainda foram forçadas a evacuar. A barragem de Oroville já foi reparada e está funcionando normalmente como uma barragem agora. O grande incêndio em San Diego. Incêndio em Cedar. Em 25 de outubro de 2003, um caçador de 34 anos, Sérgio Martinez, perdeu seu caminho na Floresta Nacional de Cleveland, Califórnia, Estados Unidos. Então, ele decidiu acender uma fogueira como sinal de socorro. Certamente, é um método muito eficaz para isso, mas Martinez não sabia das condições meteorológicas. Naquela época, a temperatura estava relativamente alta e a umidade baixa. Com essa situação climática, o fogo pode até acender espontaneamente.
Se acender o fogo intencionalmente, nessas condições então, o resultado é tão claro quanto a luz do fogo. O erro do Sr. Martinez causou um grande prejuízo ao estado da Califórnia. O fogo saiu do controle e atingiu uma área de mais de 1.000 km². 2.820 prédios foram destruídos, incluindo 2.332 casas. Este incêndio, causado pela atitude descuidada de um único ser humano, foi um dos incêndios mais devastadores da história da Califórnia. O plano de Martinez de pedir socorro deu certo, mas não saiu exatamente da forma como ele esperava. Obviamente, ele foi encontrado, mas acabou sendo processado judicialmente. Por infelicidade, inicialmente, Martinez foi condenado a 10 anos de prisão e multa de $500 mil. Mas, ao final, ele acabou sendo condenado a prestar serviço social e a pagar uma multa de $9 mil. A lição desta história é: primeiro, não entre numa floresta desconhecida. E se você se perder, pense 2 vezes antes de acender uma fogueira para pedir socorro. Pode não ser uma boa ideia. Acidente de naufrágio do Prestige. Em 13 de novembro de 2002, o navio petroleiro Prestige foi atingido por uma violenta tempestade no Golfo da Biscaia, na costa da Galícia, na Espanha. Isso resultou numa abertura de um buraco de 35 metros no casco do navio Prestige. Por causa disso, começou a vazar até 1.000 toneladas de óleo pesado por dia. Além disso, o navio foi obrigado a ser rebocado em alto mar, porque as autoridades espanholas se recusaram a autorizar a entrada no porto. Em 19 de novembro, o Prestige afundou a 210 quilômetros da terra. Houve o derramamento de uma grande quantidade de óleo no mar, formando uma enorme mancha de óleo, que resultou num grave desastre ambiental. Levou-se muito tempo para se apurar a responsabilidade por toda essa tragédia. Mas, ao final, descobriu-se que o erro foi causado pelo armador e pelo engenheiro. O navio é antigo e foi lançado na década de 1970. O armador utilizava o navio em pleno funcionamento, sem qualquer manutenção, mesmo estando o navio já em mau estado. Assim, o resultado só poderia ser essa tragédia. A lição desta história é que as inspeções e reparos técnicos jamais devem ser negligenciados. Ou, pelo menos, não utilizem máquinas velhas para trabalhos perigosos. Derramamento de petróleo bruto, Exxon Valdez. Em 24 de março de 1989, o navio petroleiro Exxon Valdez encalhou em Blight Reef, na costa do Alasca. Como resultado, 40 milhões de litros de óleo foram derramados no mar, causando uma enorme destruição ambiental. Muitos ativistas de proteção do meio ambiente alegaram que o governo e a indústria petrolífera estavam escondendo verdades sobre o desastre e que a situação era muito pior do que a exposta. À medida que a investigação avançava, ficou claro que houve uma série de erros fatais que resultaram na tragédia. Principalmente porque a empresa proprietária deste navio contratou poucos tripulantes. Como resultado, a tripulação que tinha que trabalhar excessivamente ficou exausta. E isso pode ter influenciado para que o terceiro oficial cometesse um erro ao manobrar o navio, que acabou encalhando. Para piorar, o radar do navio não estava funcionando. Foi levantada 2 oposições. Ou esqueceram de consertar, ou acharam que não teria qualquer problema em deixar o radar quebrado. Felizmente, os seres vivos se recuperaram totalmente dos danos sofridos, e há poucos anos atrás, a NASA informou que a população de animais havia retornado ao número anterior. Este navio foi reparado e trocou de nome várias vezes e continuou a operar por muito mais tempo. Mas a marca desse desastre ficou registrada para sempre. Uma lição que serve para todos os casos é: nunca trabalhe demais e nunca negligencie o descanso. Pode ter um impacto negativo não só na sua saúde, mas também ao meio ambiente. Austrália que foi ignorada. Durante a era das grandes navegações, inúmeras histórias incríveis correram pelo mundo. Haviam histórias de bravos marinheiros, governantes coloniais implacáveis e nativos corajosos que protegiam suas terras. As potências europeias tentavam ativamente dividir o mundo, e os países que conseguiam dominar colônias ricas acabavam tendo sucesso.
Se você buscar o nome de grandes marinheiros, com certeza vai encontrar 2 holandeses, William Jansson e Abel Tasman. Jansson foi a primeira pessoa a descobrir a Austrália e desembarcar na península do Cabo York. Tasman explorou a Nova Zelândia e a Tasmânia, uma ilha que leva seu nome. A Holanda reivindicou a soberania sobre essas terras recém-descobertas, mas mostrou pouco interesse e voltou sua atenção para colônias em outras regiões. A Austrália hoje é conhecida por ser muito rica em minerais como ouro e diamantes. Se a Holanda tivesse acesso a este vasto recurso no passado, a história deste pequeno país teria tomado uma direção completamente diferente. Além da Europa, poderia ter se tornado uma das principais potências econômicas do mundo. A Holanda acabou pagando caro por não ter dado atenção à Austrália. A lição que tiramos desta história é que, se você é um governante de um país, não ignore as grandes áreas onde a exploração seja simples. Caso contrário, séculos depois, você pode acabar num vídeo como este, que mostrará seus fracassos. J.K. Rowling. A história da obra-prima de J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, não teve um final trágico, mas certamente foi um erro que muitos editores se arrependeram amargamente. Foi em 1995 que J.K. Rowling, também conhecida como Joanne Rowling, escreveu a primeira obra de Harry Potter, mas ela não era uma escritora popular na época. No entanto, 12 editoras simplesmente encostaram o livro num canto. Todos os editores talentosos da indústria editorial diziam a mesma coisa. Literatura infantil não dá dinheiro e Harry não era um tipo de personagem que geraria lucro. Há rumores de que até a editora Bloomsbury, que publicou o livro, só aceitou publicar porque a filha de 8 anos do presidente gostou do primeiro trabalho e queria ver a continuação. Ou seja, mesmo esta empresa não achava que o livro daria lucro. Mas, como todos sabem, Harry Potter é hoje reconhecido mundialmente e sua popularidade cresceu imediatamente. Rowling se tornou milionária e sua riqueza continua a crescer. A Bloomsbury também obteve lucros enormes, mas, por outro lado, as outras 12 editoras apenas lamentaram que o peixe que deixaram escapar era maior do que imaginavam. A lição desta história é que nem sempre você deve confiar apenas em profissionais que tendem a pensar de forma estereótipa. Isso pode levar a cometer grandes erros. Acidente de naufrágio do submarino nuclear Kursk. Em 12 de agosto de 2000, ocorreu o pior desastre da história que envolveu navios de guerra em tempos de paz. O submarino nuclear russo Kursk afundou no mar de Barents, longe da Terra. Não foi possível resgatar a tripulação. Segundo comunicados oficiais, a tragédia decorreu de um defeito de fabricação no torpedo a bordo do submarino, que causava o vazamento constante do combustível. Então, decidiram que os torpedos defeituosos seriam enviados para a fábrica, mas houve um comando determinado, o envio somente dos torpedos de combate. Só isso já é considerado um erro fatal, mas, dentre os torpedos, existia um que era considerado torpedo de treinamento e não foi levado para a fábrica. E esse torpedo é que foi instalado no Kursk. Houve o vazamento de combustível que causou um incêndio e uma explosão. Mas houveram outras razões que impediram o resgate da tripulação, sendo uma delas a incapacidade de ação rápida dos responsáveis. Todos esses erros decorrentes de questões políticas ou por meras ambições pessoais desses políticos são totalmente inaceitáveis. Toda a verdade foi descoberta depois que o Kursk foi resgatado, confirmando toda a teoria sobre a explosão. Vejam com seus próprios olhos como ficou esse submarino após a explosão. A Ponte Quebec e o Anel de Ferro. Esta história aconteceu no século XIX, na cidade de Quebec, Canadá. Naquela época, os moradores tinham que pegar uma balsa para atravessar o rio St. Lawrence, e no inverno não havia outra alternativa senão caminhar sobre o rio congelado. Em 1907, a construção de uma ponte sobre o rio estava quase concluída, mas ela desmoronou antes que pudesse ser inaugurada. O desabamento causou muitas vítimas e enormes perdas econômicas. Foi uma catástrofe causada por um erro de cálculo da estrutura, mas foi algo sobre o qual o engenheiro Norman McClure havia alertado por muito tempo.
Entretanto, as advertências de McClure nunca foram seriamente consideradas. Em 1916, houve uma segunda tentativa de construir a Ponte de Quebec. Em 11 de setembro, durante a instalação da seção central da ponte, uma enorme viga de ponte caiu no rio. Aliás, a viga da ponte caída ainda está no lugar até hoje. 6 meses antes do acidente, um engenheiro chamado Franz Lichtenberg havia advertido que havia um problema com o equipamento utilizado para levantar as vigas da ponte. Mas, exatamente como o da vez anterior, ele não foi escutado. No Canadá, é realizada uma cerimônia secreta para premiar os graduados em engenharia com um anel de ferro. Reza a lenda que o primeiro destes anéis foi feito a partir dos destroços da Ponte do Quebec. É nesta cerimônia que os graduados recitam o juramento de posse escrito pelo escritor Rudyard Kipling. Sim, talvez vocês tenham percebido. Este juramento é como o juramento hipocrático, feito pelos estudantes de medicina, é a versão de engenharia do mesmo. Os engenheiros graduados se comprometem a lembrar a honra, a ética e a importância de sua profissão e recebem um anel de ferro para lembrá-los sempre de seu juramento. O anel deve ser usado no dedo mínimo da mão dominante como um sinal de que o ferro é o mais importante para a vida humana do que o ouro. O telescópio espacial Hubble. O orgulho da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, poderia ter sido abalado por um defeito óptico na curvatura do espelho principal do telescópio. O desvio de curvatura era de apenas 2 micrômetros, e isto parecia não importar muito para os cientistas envolvidos. A qualidade das imagens obtidas pelo telescópio foi muito pior do que o esperado originalmente. O resultado desta diferença, de 2 micrômetros, foi que o telescópio espacial Hubble foi incapaz de observar estrelas escuras, chamadas de corpos celestiais de luz baixa, tornando-o totalmente impróprio para cumprir seu papel esperado. Pensem só, isso implicaria que 2,1 bilhões de dólares foram simplesmente jogados fora no espaço. Somente a sua aparência era espetacular, mas na prática o que o telescópio podia fazer não era tão espetacular assim. A razão para isto acontecer foi um erro banal, mas gritante, no momento da montagem do telescópio. Os técnicos não tinham instalado corretamente o compensador nulo, que era um componente crucial durante a fabricação. Este é um dispositivo que detecta a distorção da superfície do espelho. Após a montagem, os trabalhadores encontraram uma lacuna que não deveria estar lá. Mas eles enroscaram uma arruela ali dentro e acabaram com o problema. Inacreditável. O que é ainda mais inacreditável foi o comportamento da PerkinElmer, a empresa responsável pela fabricação. Ignoraram as leituras corretas de 2 outros compensadores nulos que haviam sido instalados para fins de garantia. Como resultado, a própria missão foi comprometida e uma solução pouco ortodoxa foi exigida dos engenheiros. E essa solução foi colocar uma espécie de óculos para compensar os defeitos do espelho. Eles foram instalados pelos astronautas em sua primeira missão de manutenção no telescópio espacial Hubble em 1993. O sistema de correção óptica funcionou com sucesso e apenas 4 anos depois, o telescópio espacial estava totalmente operacional. Edifício da Standard Oil. Este edifício em Chicago, atualmente chamado de Aon Center, foi outrora concebido com um símbolo do poder e da grandeza da empresa Standard Oil Indiana. É por isso que o Standard Oil Building, um arranha-céus de 346 metros, foi todo construído com o famoso mármore italiano Carrara. No entanto, para economizar em materiais de decoração que eram muito caros, os arquitetos acabaram usando placas muito finas. 12 anos depois, tornou-se necessário reforçar o exterior frágil das tiras de aço inoxidável, e que também não durou muito tempo. Em 1990, as placas de mármore foram removidas e substituídas por granito branco. Esta reforma custou 80 milhões de dólares. O descarrilhamento do trem Intercity Express. Em 3 de junho de 1998, o trem de alta velocidade Intercity Express 884 Wilhelm Conrad Röntgen acidentou-se perto de Eschede, Alemanha. Enquanto viajava a 200 km por hora, parte da roda do vagão 1 quebrou e um pedaço de metal da roda perfurou o piso do vagão de passageiros.
A partir daí, uma reação em cadeia de eventos incomuns foi desencadeada. Como resultado, o viaduto desmoronou, os carros na ponte também foram arruinados e vários vagões ficaram descarrilados. Posteriormente, no local do acidente, foram plantadas 101 cerejeiras. Uma investigação descobriu que uma das causas do acidente foi uma tentativa de substituir uma roda de qualidade boa por uma roda de qualidade melhor. Muito antes do acidente, os trens tinham as chamadas rodas integradas, que os passageiros e funcionários achavam desconfortáveis. As rodas integradas eram propensas a vibrações quando funcionavam em altas velocidades. Isso fazia com que os pratos no vagão restaurante tremessem e se movessem. A solução para isto foi encontrada. As rodas foram enroladas com material de amortecimento de borracha e um anel externo de aço. Um dos anéis externos do trem foi submetido a uma carga incomum e rachou devido à fadiga do metal. Quebrou, assim como o fio de cobre quebra quando é dobrado de forma repetida e violenta para frente e para trás. Surpreendentemente, um anel externo é deformado fazendo o movimento de flexão e retorno 500.000 vezes durante um dia de operação. Em um belo dia, uma destas rodas atingiu seu limite e o anel externo furou o piso do carro 3, o primeiro passo de uma cadeia de tragédias. Se os funcionários da Duxton Bar tivessem reagido devidamente ao alerta de Eustra, isto poderia ter sido evitado. Um ano antes desta catástrofe, Eustra, que operava principalmente bondes, notou que as rodas estavam sendo afetadas pela fadiga do metal. Em seguida, ela transmitiu isto a todas as empresas que utilizavam rodas semelhantes. A Fraunhofer Gesellschaft também alertou para problemas semelhantes em 1992, mas em vão. O frita-céus. Em 2015, o 20 Fenchurch Street, em Londres, foi votado o projeto de construção mais mal-sucedido do ano. Chegou-se até ao ponto de dizer que ele não tinha praticamente nenhum ponto positivo. O Royal City Planning Institute prometeu garantir que tal fiasco não voltaria a acontecer. Então, qual foi o problema? O problema número 1 era que havia mais de um problema. Primeiro problema: o edifício foi idealizado pelo arquiteto uruguaio Rafael Vignori, que fez com que o edifício parecesse uma lente. Em dias quentes, a luz do sol refletia na parede sul e aquecia tudo ao seu redor, criando temperaturas extremamente altas. Vários carros e até um tapete foram danificados por isso. A temperatura mais alta registrada perto do edifício foi de 117 graus Celsius. O jornalista Jim Watson disse que era capaz de fritar ovos perto da parede do edifício sem usar nenhum fogo. Mas isso já não nos surpreende mais. Como resultado, o arranha-céus ganhou o apelido de frita-céus. Segundo problema, a estrutura peculiar do edifício alterou o fluxo do vento ao redor. O vento que batia no edifício se tornava mais forte e muito desconfortável. Terceiro problema, o edifício abrigava o parque mais alto de Londres. Foi principalmente por causa disso que as autoridades concederam a permissão para construí-lo. No entanto, ao contrário das reivindicações de um parque exuberante com árvores altas, havia apenas uma extensão de terreno inclinado com alguns fragmentos de grama e árvores. Além disso, o parque não era livre para entrar e sair, pois era necessário fazer reservas. Os britânicos adoram verde, mas assim não dá, né? Rompimento de barragem em Brumadinho. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem rompeu no estado brasileiro de Minas Gerais, causando 270 vítimas. Deslizamentos de lama destruíram instalações de mineração, casas, hotéis e pontes. De acordo com a empresa TÜV SÜD, uma organização alemã de testes e certificação terceirizada, a Vale, proprietária da barragem e da mina, estava ciente de que havia problemas com as ferramentas de monitoramento da barragem. E ainda assim eles não fizeram nada a respeito, de acordo com a empresa. Avisos similares foram emitidos sobre a maior usina hidrelétrica do mundo no rio Yangtze. Em 2020, Wang Weilu, um renomado estudioso chinês do meio ambiente aquático, disse que a barragem das Três Gargantas corre o risco de entrar em colapso. A razão para isto é o uso de concreto abaixo do padrão e irregularidades no controle de qualidade da construção. Só nos resta rezar para que essa previsão não se torne realidade. Sistema de processamento de bagagens do Aeroporto Internacional de Denver.
Na década de 1990, a humanidade desfrutou plenamente dos benefícios da tecnologia. Parecia que, em um futuro próximo, uma era de nova tecnologia chegaria onde a automação assumiria todas as tarefas desafiadoras. No entanto, no Aeroporto Internacional de Denver, em vez de esperar pelo futuro, foi decidido implementar um sistema de ponta para o processamento de bagagens. Com isso, problemas causados por desatenção de manipuladores de bagagens e atrasos de voos devido a extravios de bagagens também seriam eliminados. O sistema consiste em uma esteira transportadora de 41 km, controlada por computador, que move rapidamente carrinhos carregados com pequenas bolsas e grandes malas para cima e para baixo. Este sistema era atraente, mas veio com custos consideráveis. O orçamento inicial de 186 milhões de dólares logo inchou para 560 milhões de dólares. Além disso, devido a falhas no sistema fabricado pela BAE Automated Systems, a abertura do novo aeroporto foi adiada não para outubro de 1993, conforme planejado, mas sim 16 meses depois. Durante esse período, os engenheiros continuaram tentando colocar em funcionamento o sistema de processamento de bagagens. Isso foi bem sucedido? A resposta, obviamente, é não. O sistema só foi inicializado em um terminal, não nos 3 planejados. Além disso, esse sistema tratava as bagagens de forma bastante bruta, parecendo um gigantesco e voraz monstro que devorava algumas malas. Eventualmente, o sistema foi desativado e as bagagens passaram a ser entregues às pessoas especialmente treinadas. Somente em 2022, o Aeroporto Internacional de Denver introduziu um sistema automático de processamento de bagagens. Desta vez, não houve nenhuma falha. França, o trem que era grande demais. Os trens de última geração são verdadeiros milagres da tecnologia. Rápidos, confortáveis e belos. Naturalmente, na França, a demanda por esses novos trens era alta e 2.000 deles foram encomendados por 15 bilhões de euros. No entanto, a empresa estatal de trens da França logo percebeu que muitas das plataformas nas linhas regionais não eram adequadas para a entrada desses trens. É como comprar um supermercado da Ferrari e depois descobrir que ele não cabe na garagem de casa. Na realidade, os funcionários forneceram dados incorretos durante o projeto do trem. Eles mediram as novas plataformas, mas esqueceram de medir as antigas. Esse erro resultou na necessidade de modernizar 1.300 plataformas. Na primeira fase, já foram gastos 50 milhões de euros. Certamente não foi um erro barato. Ponte Sunshine Skyway. A Ponte Skyway foi inaugurada em 6 de setembro de 1954, ligando ambas as margens da Baía de Tampa, na Flórida. Em 1971, foi aberta uma rota de 2 pistas paralela à estrada já existente, aumentando a capacidade da ponte. Este projeto era uma resposta à crescente quantidade de tráfego entre São Petersburgo e Rubônia, que as embarcações existentes não conseguiam lidar. Os residentes dos subúrbios de Tampa ficaram felizes com o milagre no tráfego, mas isso foi até o grande acidente de 1980. Em 9 de maio, o cargueiro de transporte de fosfato vazio Summit Venture se aproximou da ponte no momento em que uma forte tempestade atingiu toda a região. A apenas algumas centenas de metros dos pilares da ponte, o radar da embarcação falhou e o experiente navegante John Lerro teve que conduzir o navio quase às cegas. Ao longo de sua carreira, o Sr. Lerro atuou como guia de navegação em cerca de 800 navios na Bahia. No entanto, neste dia, uma tempestade atingiu o experiente marinheiro e o navio Summit Venture saiu de sua rota. Ao levantar a cabeça repentinamente, ele avistou os pilares da ponte à frente e deu ordens para mudar a direção e baixar a âncora, mas não foi rápido o suficiente. O navio avançou em velocidade máxima em direção aos pilares da ponte. Os pilares não eram fortes o suficiente para resistir a esse tipo de dano devido a falhas de projeto. Com custos de 22,5 milhões de dólares, vários trechos da viga da ponte desabaram na água e esta rota não foi reconstruída. 7 anos depois, mesmo a rota norte que estava ilesa foi fechada e o transporte foi direcionado para uma nova ponte, custando um total de 244 milhões de dólares.
Esta ponte foi construída em um local mais seguro para a navegação e os pilares da nova ponte Skyway foram projetados para uma projeção mais robusta contra colisões de navios. Dessa forma, as tragédias, ao trazerem consigo seus erros, proporcionam lições valiosas às pessoas. Erro da Alitalia. Em 2006, o Sr. Johnny Bowers, vindo de New Haven, ficou extremamente surpreso. O bilhete de ida e volta de Toronto para Chipre custava apenas $39 canadenses. Na época, ele não sabia onde ficava Chipre, mas sem pensar muito pagou o valor total. Ao mesmo tempo, 508 passageiros tomaram decisões semelhantes. Em alguns relatos, esse número é dito ser de 2.000 pessoas. Devido a um erro técnico no sistema de reservas, a Alitalia inicialmente eliminou 2 zeros no valor marcado nos bilhetes, resultando na perda de uma quantia estimada entre 2 milhões e 7,2 milhões de dólares. Chipre é um lugar maravilhoso. As pessoas sortudas que conseguiram viajar para lá a preços tão baixos são realmente invejáveis. Vocês já experimentaram uma sorte extraordinária como essa? Se sim, por favor, compartilhem suas experiências nos comentários. Se não, escrevam sobre que tipo de sorte gostariam de ter. Quem sabe, talvez isso se realize em breve. A máscara de Tutankhamon. Será possível atribuir um valor monetário a artefatos históricos famosos, como a máscara mortuária de Tutankhamon? Em 2014, esse artefato histórico perdeu a parte mais reconhecível. Estamos falando da impressionante barba. Durante a investigação dos fatos, os depoimentos dos envolvidos estavam confusos e muitos tentaram se esquivar da responsabilidade. No entanto, parece que o responsável pela acidental quebra dessa barba foi um funcionário do Museu Egípcio de Antiguidades. Tente imaginar a situação. Quebrar um artefato de 3.300 anos de idade certamente não seria motivo de celebração para ninguém. Não há como ficar feliz com uma situação dessas. Para descobrir os vestígios do erro, os funcionários do museu apressadamente colaram a barba de volta em seu lugar. No entanto, além de colá-la de maneira distorcida, eles usaram epóxi. Certamente, algo assim não teria sido imaginado no Antigo Egito. Eles tiveram que remover a barba novamente usando um martelo e um formão e colocá-la de volta. Repetiram esse processo por 4 vezes. No final, a tentativa improvisada de encobrir o incidente foi descoberta 1 ano depois. Uma equipe de especialistas da Alemanha e Egito conseguiu restaurar a verdade histórica ao replicar a barba usando cera de abelha. 8 infortunados reparadores, incluindo o ex-diretor do museu, foram levados a julgamento e receberam multas. É realmente uma história humanitária. Só de imaginar no que aconteceria se alguém cometesse um crime semelhante na época de Tutankhamon é assustador. O que vocês acham? Acidente de explosão em Tianjin. A empresa Huihai Logistics possuía um enorme armazém no porto de Tianjin, na China. Enquanto os armazéns de outras empresas em Tianjin estavam cheios de carros, brinquedos e eletrônicos, as operações dessa empresa envolviam o manuseio de produtos químicos perigosos. No armazém de 46 mil metros quadrados, além do nitrato de amônio, substâncias com risco de explosão estavam armazenadas, e o armazém estava adjacente a áreas residenciais. Isso por si só foi um grande erro. O segundo erro foi violar as regulamentações para armazenar nitrocelulose. Essa substância é perigosa, pois facilmente pega fogo e explode quando seca. Em 12 de agosto de 2015, devido ao intenso calor, a umidade evaporou de um dos containers, causando um incêndio. O terceiro erro foi cometido pela equipe de bombeiros, que chegou ao local do incêndio. Sem saber exatamente quais substâncias estavam armazenadas no armazém, eles começaram a apagar o fogo com água. Essa ação desencadeou reações químicas mais intensas, resultando em uma explosão equivalente a um terremoto de magnitude 2,3 ocorrendo às 23h30 no horário local. A quantidade de energia liberada foi calculada como equivalente a 2,9 toneladas de TNT. 30 segundos depois ocorreu a explosão de 800 toneladas de nitrato de amônio. Posteriormente, ocorreu uma explosão ainda mais poderosa, com uma energia equivalente a 21,9 toneladas de TNT. A intensidade das ondas sísmicas foi equivalente a um terremoto de magnitude 2,9, e a bola de fogo subiu centenas de metros, sendo visível até mesmo do espaço.
Esses eventos foram registrados pelo satélite meteorológico japonês Himawari. Posteriormente, ocorreram novas explosões e incêndios em sequência, resultando em efeitos adversos, como a liberação de substâncias perigosas. Um total de 304 edifícios, 7.500 contêineres carregados e mais de 12.000 veículos em um raio de vários quilômetros foram afetados. Dos veículos, 8.000 eram carros novos das marcas Hyundai, Volkswagen, Renault, Kia e Toyota, armazenados em um armazém adjacente. Além dos danos diretos a produtos e edifícios, que totalizaram cerca de 2 bilhões de dólares, a ruptura na cadeia de suprimentos resultou em uma perda adicional de 9 bilhões de dólares.